a gente falou na semana passada, nós tínhamos a ideia de falar sobre o treinamento, né? Mas aí a gente estendeu acabou que eu não ia dar mais treinamento prático, mas a gente começou a conversar sobre coisas relacionadas à intercessão e foi um tempo muito precioso. Eu acho que eu estou sem internet, por isso que eu não estou conseguindo colocar aqui. Eu botei um negócio lá no grupo, que é mais ou menos esse modelo aqui para a gente fazer o treinamento. Eu falei que hoje, então, nós faríamos, né? Então, nós vamos orar, vamos ver se o pessoal está disposto a evangelizar aí. Galera da evangelização, vamos ver aí como é que está, mas deixa eu conversar um pouquinho sobre evangelização. Eu vou pedir para alguém botar será que eu perdi até o WhatsApp desse celular aqui? Ele estava funcionando até agora. Ah, então, já foi. Eu botei no grupo aí, do grupo do curso, esse aqui, ó, para você responder, né? E aí a gente vai trabalhar em cima disso. Mas a técnica de evangelização é muito bom, eu estou dizendo, isso é uma técnica, não é uma questão de que só é desse jeito que tem que se evangelizar. A evangelização ela é feita diretamente por aquele que convence o homem da justiça, do juízo, do pecado. Então ela é diretamente a obra do Espírito Santo, de convencer as pessoas. Então o ato de evangelizar é um ato muito próximo de quem está obediente a Deus, entendeu? Que é um ato de que você vai falar para alguém onde o Espírito Santo quer se manifestar e aí ele vai falar através de você. Então nós somos o canal naquele momento, né? Mas a obra de evangelização e de convencimento é do Espírito Santo. Então quando você evangeliza, você faz um convite para alguém ouvir a palavra, já é uma estrutura muito boa. A gente falou aqui na semana passada sobre a questão do próprio eunuco, e ele estava lá meio em dúvida, né, lendo, mas não entendendo, e aí o Senhor vai e leva Filipe até o eunuco para que ele explicasse, porque o Espírito Santo queria convencer aquela pessoa que já estava com o coração já lendo, mas fazendo os questionamentos. Então, peraí que eu vou levar você lá, aonde tem alguém lá, o eunuco que está com uma palavra na mão, já ouviu, mas não está convencida, e aí você vai lá agora, porque eu quero usar você para você ir lá e aí você mostrar para ele as verdades. Então é uma obra muito própria de quem pode fazer, né? De quem tem poder para fazer. Então o ato de evangelização é um ato de obediência plena e de um instrumento ao qual Deus se utiliza para, né, nos usa para que ele possa aí falar das verdades do evangelho para as pessoas, né? E usa a nossa vida, nos ensina. O pastor Moisés colocou alguma coisa aqui que é muito interessante. A gente pode ler 10, 100 vezes a Bíblia. A população, ela tem informações, porque o evangelho hoje, para você ter ideia, quando a gente fala de povo não alcançado e fala de povo alcançado, ela apresenta justamente essa propriedade de o evangelho estar sendo difundido automaticamente, assim, o conhecimento automaticamente ele se espalha normalmente, sem muito esforço. Por quê? Porque há quando a gente fala polarização, a gente acaba falando um pouco de política, essas coisas, toda uma coisa muito, não muito boa, mas é uma propagação natural de palavras do evangelho. Você vê hoje em dia, você vê um carro e está lá, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você imagina que aquela pessoa é crente, nem sempre é. É que a palavra está tão nas pessoas que elas estão utilizando. Isso é bom? Pode ser. Por outro lado, isso pode estar trazendo para as pessoas que não seguem ao Senhor uma banalização da palavra da verdade, entendeu? Por isso que precisou de um eunuco chegar lá para mostrar para ele, porque essa verdade poderia ter chegado a ele e ele apropriando-se dela da forma com que ele estava querendo viver. Assim acontece nos dias de hoje, entendeu?
Sim. Entendeu como se precisa de evangelistas? Precisa de evangelistas? Porque a mensagem ela já está difundindo. Então, quando eu estava falando a comparação de povo não alcançado e o povo alcançado, por que que é? Porque nesses lugares, automaticamente, a palavra do conhecimento de Cristo, ela já prolifera. Automaticamente, ela vai passando de pessoa para pessoa, porque há uma grande concentração de pessoas que conhecem a verdade já circulando. Quando a gente vê assim quando a gente fala de um povo não alcançado, é um povo que o índice de evangélico naquele lugar, ele é menos de 1%, uma população de, vamos supor, uma população de 200, uma população como o Brasil, 220 milhões de habitantes, 1%, 2% desse povo é evangélico. Ele não tem força suficiente para impactar os 220 milhões de habitantes. Não há força do evangelho capaz de difundir. Então, isso vai ficando. Quando há um acréscimo de mais pessoas, e aí, nesses lugares, ainda precisa de uma força externa para que possa se unir aos poucos evangélicos daquele lugar. E eles vão propagando isso. Quando você faz um censo e você vê que naquele lugar já há uma quantidade de 5%, a gente já não considera mais um povo não alcançado. A gente ainda considera um povo menos evangelizado. Menos evangelizado, porque não há ainda uma propagação da palavra da verdade que circule normalmente. Quando a gente chega de 15, isso já faz um barulho naquele povo, onde automaticamente o evangelho vai começando a circular por aquele povo. O conhecimento, o evangelho não, o conhecimento. Aquela palavra do evangelho já circula naquele lugar. É igual quando a gente vê, tem 5, 6, 7 igrejas, uma perto da outra, numa comunidade, às vezes diversas portas. A palavra já está ali. O que a gente às vezes fica preocupado, e é uma preocupação que deve ser cabida, até quando eu falei aqui desde o início que eu venho falando, e esse evangelho do reino, em todas as aulas e esse evangelho do reino, é a preocupação tanto do recipiente quanto da proclamação. É de quem está falando, porque a gente pode cair em descrédito o evangelho do reino e cauterizar a mente das pessoas que não precisa ser como cristão para poder ter a palavra da verdade, e hoje em dia a gente está vendo isso. Então, a evangelização, mais do que simplesmente ser só o anúncio de uma palavra que já está sendo anunciada, ela precisa ter o comprometimento de quem está anunciando, de como é a vida da pessoa, de que você entende disso e de como você vai propagar. Quando a gente consegue conciliar essa dinâmica de quem nós somos, o que é o evangelho que nós anunciamos e quem são as pessoas que estão recebendo, de que forma, porque já está polarizado entre nós a palavra das Escrituras. As pessoas colocam versículo em tudo que faz hoje em dia, em tudo que tem. Nem sempre essas pessoas têm conhecimento da verdade do evangelho, mas ela coloca os versículos. Essa palavra já está propagada, ela já está anunciada. Mas como essa palavra está sendo anunciada? Então, de repente, essas pessoas, a gente tem que considerar ela igual ao eunuco, tá? Ela já tem a palavra, ela está lendo a palavra, mas ela precisa que eu vá lá para explicar para ela essa palavra. E o que o Senhor quer fazer é nos fazer evangelistas. Então, o seu vizinho escuta louvores altíssimos e escuta qualquer coisa. E você fala assim, mas ele já está lá com a palavra da verdade, não precisa. Não precisa de você. Precisa que você vá lá. Ele está ainda desconhecendo da presença. E o Espírito Santo que convence, ele está lá só com o conhecimento da letra lá que foi colocada. De repente ele vê, é muito legal, né? Tem gente que canta já em ritmo disso, em ritmo daquilo. É muito legal, mas não tem a explicação, sabe? Aquela essência do Espírito Santo indo falando com ele. Então precisa que você encontre, seja esse canal, para encontrar uma forma de passar essa verdade para ele, entendeu? Não é simplesmente acreditar, ele já está lendo, Deus poderia falar com o Filipe, ele vai se converter, e Deus tem poder para fazer isso. Mas ele escolheu a gente para poder representá-lo, ele nos deu o privilégio de participar com ele nesse convencimento das pessoas, de sermos um canal, de usar nossa voz, entendeu? De usar nosso entendimento, a nossa vida. E a gente sabe, a gente tem estudado, tem falado sobre a questão dos anjos que iriam ter o nosso lugar. E não tem, a gente tem um local privilegiado. Nós estávamos ontem num trabalho que a gente falou aqui na semana passada sobre evangelismo de impacto. Aquele trabalho é a porta do evangelismo de impacto. É uma concentração programada onde
a nossa ideia é estar ali para proclamar o evangelho para as pessoas. Então, a gente tem 2 pontos ali. A gente cria uma estrutura que é bênção, e a gente precisa reorganizar nossas ações. A gente cria uma estrutura que é bênção, e a gente monta uma estrutura e acreditando que as pessoas vão ali. Entendeu? E a gente entende que Deus faz coisas tremendas. Eu dei o meu testemunho lá ontem sobre como eu fui atingido por um trabalho que ninguém me chamou. Eu estava lá no portão e estava escutando, ninguém me chamou. E Deus foi lá e atingiu. Por quê? Porque a misericórdia e graça de Deus, ela atinge coisas que a gente não tem ideia de como ela atinge. Mas vamos trazer isso para o nosso dia a dia de hoje. A gente está aqui na igreja e acredita que a gente abre as portas, faz o culto e as pessoas vão entrar. Pô, beleza, Deus é poderoso para fazer. Mas Ele não nos deu um montão de estrutura para chegar lá fora e fazer convite para as pessoas para vir aqui dentro? Ele não tem nos usado dessa forma, de começar a nos usar para poder chegar lá e evangelizar as pessoas para que elas venham aqui? Como é que a gente monta uma estrutura, mas não vai até as pessoas, para que ela entenda que vai acontecer naquele dia uma estrutura assim, e que ela está lá é muito bom, entendeu? Então, nós precisamos, às vezes, investir mais o nosso tempo em as pessoas estarem participando conosco daqueles momentos, entendeu? É como eu posso criar e elaborar uma situação onde eu vá em casa, falando assim, ó, um convitezinho, ó, hoje nós teremos um trabalho assim, 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 logo mais. Então, todas as vezes que a gente tem um evangelismo de impacto, quando não é um local de concentração maciça de pessoas, como na Marquês Sapucaí, ou como do dia 31 de dezembro, lá na praia de Copacabana. Já há um trabalho lá em Copacabana que tem aquela, a barraca do Pai das Luzes, né? Que é o Pai das Luzes, entendeu? Tem lá, e faz fila. Você está pensando que a primeira fila não é feita por ímpio. A primeira fila é feita por um montão de crente. O ímpio ele é muito curioso. São estratégias. Aqui a gente não está falando de que Deus precisa disso para agir. Não, Deus não precisa de nada disso. Deus age. Mas Ele nos dá sabedoria, discernimento de como se comunicar com a população, justamente para que a gente use isso, entendeu? É por isso que Ele nos chamou. Pela forma que a gente tem de comunicação. Então, de repente, você chega lá na Barraca do Pai das Luzes, faz aquela primeira fila de crentes, todo mundo que está lá vai querer também. É a curiosidade do povo. Então, você mexe com todos eles. Por quê? Porque é o evangelismo de impacto. Então, você estuda sobre uma estratégia para que aquele evangelismo possa alcançar o maior número de pessoas. Então, aqui o que a gente faz é trabalhar como a gente pode se utilizar mais dos nossos evangelismos de impacto, entendeu? Nós montamos uma estrutura para que as pessoas venham. Nós precisamos montar uma estrutura para convidar as pessoas. Então, a gente tem que montar 2 estruturas. A gente monta a primeira estrutura, que é como a gente vai acolhê-los. E a gente monta uma outra estrutura que vem preliminar a essa, é como nós vamos chegar à casa dele para convidá-los. É como eu vou distribuir uma ocasião, e a gente está falando agora de evangelização prática. Então, é muito importante que a gente se utilize de informações. Na realidade, a gente tem uma direção na nossa igreja, mas o que a gente está falando aqui são de informações, coisas que a gente, às vezes, pode fazer e não faz. Eu estava fazendo evangelismo lá na praça, há muitos anos. Na época, eu dirigia a congregação da Chatuba. Nós estávamos fazendo um evangelismo lá na Pedra, onde veio uns médicos de Minas Gerais. Não era aquela uma associação que tem, não. Eram uns médicos mesmo que eram soltos e vieram fazer um evangelismo e queriam fazer uma estrutura de impacto. A gente montou um brisolão com diversas tendas fechadas para que tivesse atendimento cardiológico, dentista, psicólogo, negócio, toda aquela ação social que tem, que às vezes a gente vê acontecendo por aí, né? E aí a gente, uma semana antes, nós fomos visitar a pedra toda para entregar para eles um cartão. E ele falou assim, ó, se você quiser, a gente tem tantos números para dentista, porque a gente tinha que cronometrar o tempo para dar tempo de as pessoas serem evangelizadas. Então, cada paciente vai ser atendido, vai levar 30 minutos, 40 minutos, ou alguma coisa parecida. Cardiologista, tudo isso. Então, a gente distribuiu e só vai ter tantas. E nós fomos na pedra toda distribuindo. Para você que atendimento jurídico, então você vai ter tantos números de atendimento jurídico. A gente teve que fazer um trabalho de ver mais ou menos o tempo que se levava no atendimento e o tempo que teria as peças de teatro. Nós teríamos peças de teatro no setor de espera, que era o pátio do brisolão. Então a gente tinha peça de teatro no setor de espera
E ali tinha teatro, tinha evangelização, enquanto a pessoa está esperando para ser atendida. E tinha que chegar cedo para ser atendida. Então a gente criou uma estrutura para que ela tivesse o tempo todo ouvindo a palavra, entendeu? Não só sendo atendida socialmente. Por que eu falo isso? Porque a gente precisa investir mais na estrutura. E a gente sabe que não investe porque não tem pessoas. Porque às vezes você tem que criar uma estrutura para receber, criar uma estrutura de convite, criar uma estrutura pós o evento. E você vai fazer tudo isso, porque você não tem pessoas para te ajudar a fazer isso. Só que nós temos uma igreja que está apta a fazer isso. Olha, nós somos uma igreja que temos histórias sobre evangelismo. A gente é uma igreja que tem uma história que eu não sei se outra igreja já fez isso em Lópolis, mas é visitar casa por casa, entendeu? E agendar. E a casa que não tinha ninguém, nós fazíamos igual o censo. Não conseguimos porque não tinha ninguém na casa, estava fechada. Rua por rua, quarteirão por quarteirão. Entendeu? Então, são estratégias que funcionam, que faz com que você seja relevante para a comunicação do evangelho aonde você está, entendeu? Então, voltando para essa questão da estrutura de evangelismo de impacto, precisa ter uma estrutura de convite de impacto também. É um cartãozinho que você vai distribuir na casa, não distribua na rua. Bate na casa, na redondeza, faz um círculo. E essas coisas são estruturas que a gente faz no campo missionário. Faz um círculo de 500 metros ao redor de onde você faz o trabalho. E naquele círculo você visita casa por casa. Não adianta ser muito distante, porque as pessoas não vão. Então você faz um círculo e você vai de casa em casa entregando um cartão convite. Eu estou utilizando, não é trazendo crítica ao trabalho, tá? Eu estou utilizando para a gente crescer nas estruturas de evangelização. As estruturas de evangelização missionária é a mesma estrutura de evangelização que tem que existir no nosso dia a dia como igreja, entendeu? Então você cria uma estrutura faz um marco de redor. Quantos eu tenho mais ou menos moradores aqui eu vou de casa em casa. Vou receber ou não. Amanhã vai ter uma estrutura lá de tarde, vai ter um período, a gente vai estar orando pelas famílias desse lugar. E a sua presença é muito importante. Às vezes não vai toda a casa, mas tem alguém que é tocado e vai lá. Entendeu? E o resultado, a gente quer muito saber que resultado vai dar. A gente tem que saber quais as ações que nós vamos fazer para glorificar o nome do Senhor, entendeu? De repente essa pessoa não vai, mas ela já se sentiu atingida pelo fato de você estar indo na casa dela fazer isso. Ela de repente não vai chegar no evangelismo, mas o evangelismo já chegou na casa dela, ou você pensa que não? Eu contei a experiência do bom dia, boa tarde, boa noite, ou você pensa que não quando você faz isso? Você deu atenção ao lar, você deu atenção à casa, você deu atenção à comunidade, ao local. Você não deu atenção a quem passava na rua e te deu oportunidade. Você foi na casa, bateu, como qualquer uma pessoa faz para vender. Ou para pedir. As pessoas são ousadas, elas se incomodam para pedir, para bater, para fazer qualquer coisa. E nós temos a melhor coisa que alguém pode ter, um presente para cada lar. E às vezes a gente não toma. Então são atitudes. O que eu estou passando aqui, nesse período que a gente tem aí mais 2 aulas só para frente, é passando a nossa estrutura de pessoalidade, de pessoa para observar tudo que nós podemos usar e não usamos, entendeu? Tudo que nós podemos usar são diversas estruturas que nós podemos usar para evangelizar nossa cidade, nossa casa, nosso redor, nossa vizinhança. E eu não estou falando de vocês, eu estou falando de nós. Estou falando de nós. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, né, e foi muito legal. E eu estava falando com ela sobre a dificuldade que ela possa ter em alguma situação. E em algum momento ela me falou que essa dificuldade só Deus poderia intervir. Isso aí eu falei, poxa, legal. Legal, pô. Quanto tempo você passa então na presença de Deus para que Deus possa intervir nisso? Está entendendo? É muito difícil quando a gente sabe que tem coisas que só Deus pode fazer e o mínimo e tudo que você faz é ter menos tempo com Deus para fazer aquilo. Às vezes você vai atingir diretamente o problema e não consegue. Se é só Deus que pode fazer, então passa mais tempo com Ele. Entra para o seu quarto e fala com Ele. Fala assim, Senhor,
nessa causa, só o Senhor pode intervir. Eu não sei nem como falar, mas não tem como eu recorrer a outra pessoa, a outra ação. Então a gente tem a consciência de que Deus é que faz, mas não tem a ação concreta daquilo que nós temos consciência, entendeu? E assim é evangelizar. A gente sabe que é o Espírito Santo que convence, a gente busca pouco a orientação dele para fazer. Nós temos diversos programas que são ótimos e que precisam ser avivados naquilo que Deus nos conduz. São diversos. A gente tem uma prática de igreja evangelística muito boa, principalmente no que diz respeito às datas de impacto. A gente tem agora, mês da música começando, tudo isso é instrumento de evangelização, são programas especificamente voltados para uma área dentro de um tempo, dentro de um mês. São áreas que podem ser utilizadas de uma forma mais ampla, que o Deus se manifeste. A gente tem Semana Santa, a gente tem tantas coisas que a gente pode se utilizar dentro de uma coisa que os anjos não têm. E por isso que Deus tem o privilégio. São coisas que fazem nos comunicar com outras pessoas. São pontos, sabe quando a gente fala que a gente precisa comunicar o evangelho para pessoas que a gente sabe que não vai parar para ouvir, quando a gente diz, mas ela tem algo de ponto de comunicação, ponto em comum que eu possa falar com ela. Qual é? Datas específicas. Em datas específicas a gente tem um ponto em comum, aonde ela vai me ouvir por causa daquela situação, e o que eu posso encontrar naquilo ali, entendeu? Então são coisas, a gente já fez, a gente tem luau, onde a gente pode levar não crente, por quê? Porque é algo em comum que ele faz. Eu quero banalizar o luau e dizer que aquilo ali, não, eu quero ter um ponto de relacionamento com alguém que não quer me ouvir. Então eu posso de repente usar isso para poder levar alguém que eu quero falar com ele um tempão, e eu vou ter um tempão para falar com ele naquele lugar, entendeu? Quantas coisas a gente tem que a gente pode se utilizar para a prática da evangelização. A grande questão é, até que ponto nós vivemos uma vida intencional? Até que ponto nós vivemos uma vida com Deus que se concretize o quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Até que ponto nós vivemos o dia a dia envolvidos em tudo que nós fazemos, é um ponto de oportunidade para que a glória de Deus se manifeste. Até que ponto realmente a gente vive isso? Porque a gente está sobejado de tantos os processos de problemas que nós vivemos. E ele nos consome, nos tira a ideia. Ele desestrutura nosso raciocínio. E a gente está sendo levado por isso, eu e você. Nós estamos sendo levados por essa dinâmica de processos e problemas que a gente não tem mais como construir pontos de contato entre a glória de Deus que está em nós e as trevas que estão no coração de outras pessoas que estão do nosso lado, mas a gente está com muito problema para poder pensar nisso. E aí a glória de Deus não se manifesta nas trevas do nosso irmão. Quando alguma coisa ainda não acontece, a gente engorda, entendeu? A gente engorda. Mas a gente precisa compartilhar com o mundo, começando daqui da parede do lado de fora, essa luz, a luz do evangelho, entendeu? Pode falar. Ai, glória a Deus.
Pensou, Felipe, para poder... Mas as pessoas escutam. K11. Uhum. É. Então, o que que acontece? Nós temos que ser intencionais e conscientes. Na propagação do evangelho, você tem que ser intencional e consciente. Porque a gente não pode transferir o poder de convencimento que está na palavra. A gente não pode transferir para as iscas ou para as estruturas. Não são... não, isso... Então, o que eu estou falando é exatamente isso. A gente não tem... o grande problema é que hoje, principalmente com alguns... principalmente com a missão integral, que falou, né, que trouxe mais como essência o assistencialismo do que propriamente a proclamação do evangelho. A gente tem que ter... Mas a consciência é isso. O grande problema é que eu não preciso demonizar uma situação como essa, porque Deus é Deus, que é a palavra que convence. Eu posso entender que aquilo é secundário, mas é muito bom para atrair as pessoas. Mas o prioritário é sempre a palavra que vai entrar. Então, olha como é que é bom a gente usar essas coisas. Até porque Deus nos fez pescadores de homem. E para pescar não se usa isca, entendeu? Então, assim, agora... Quando Deus quis fazer Pedro pescar, ele precisou de alguma coisa, é só sobre a palavra dele. Então, a gente precisa trazer isso, por quê? Para a gente não ficar refém. Para a gente não ficar refém dessas coisas. Mas essas coisas são importantíssimas para que a gente reúna um número grande de pessoas. E o próprio Jesus falou com os discípulos também sobre dar de comer vós. Eles estão com fome, vão dispensar esse povo pela idade de vós de comer. Fez milagre lá com os 5 pães. 3 peixinhos lá, para alimentar todo mundo, junta de grupo em grupo. E ele tinha consciência de que muitos estavam ali pela comida que perece. Olha só, consciência. Eu preciso ter a consciência que eles estão por um motivo que não é o que Deus quer. Quando eu tenho essa consciência, eu tenho mais propriedade de utilizar essa consciência. Então, é isso. Utilizar alguma coisa com consciência que aquilo vai atrair, mas eu preciso tirar o foco daquilo, porque o meu foco não está naquilo, isso é o foco de quem vem. Isso é o foco de quem vem, não é o foco de quem vai fazer a obra. Isso aí, porque aí qual é a maior estrutura que eu tenho que criar? Eu tenho que criar um ambiente onde ele venha, mas a maior estrutura que eu tenho que criar em oração, em graça, em súplica, primeiro, é saber que vai chegar pessoas de tudo que é jeito. Querido, eu preciso amar primeiro. Eu preciso amar primeiro, sabe? Porque quando Deus nos amou, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele não veio só quando nós estávamos preparados para recebê-lo. Ele veio com todos nós estragadinhos. Estragadinhos. E aí Ele veio para a glória dEle, para manifestar a graça dEle sobre nós. Nós não tínhamos condições de chegar até Ele. Então eu preciso ter possibilidade de amar as pessoas como elas virão para pegar essa cesta básica.
Porque senão eu posso começar já a transmitir a minha repulsa com essas pessoas que vêm. Então eu tenho que criar toda uma estrutura, porque o que eu vou dar de melhor para essas pessoas é a graça, a palavra de Deus que convence elas, que liberta e que cura. Olha só, essas pessoas que vinham até Jesus pela comida que perece, eram as mesmas pessoas que muitos ali Jesus curava, libertava e salvava. Nessas reuniões, a libertação, cura e salvação. Então, era o que ele estava dando de melhor para aquelas pessoas. E a própria palavra nos mostra isso. O que ele estava dando de melhor para aquelas pessoas, a ponto de em diversos momentos na Bíblia, nos explicar sobre essas questões. De que, é melhor então, tá bom, perdoados estão os teus pecados. Se é melhor então, levante e anda, então, tá bom para você? Mas isso, a parte melhor, ele já tinha feito, que era libertar. Entendeu? Libertar. Então, essa é a essência. A essência, a consciência tem que estar muito fundamentada, porque essa consciência é que está ali deliberando todo aquele projeto que está acontecendo, entendeu? A consciência, porque tem muitas pessoas que elas ficam apaixonadas por esse fazer. Por esse fazer. A gente teve uma palestra uma vez com uma pessoa que era do Estado, e ele trouxe um pouco uma divergência, e foi entendido. A falta de consciência pode não nos fazer que nós não venhamos entender. Ele trouxe uma divergência entre morador de rua e ações, né? Porque ação no morador de rua tem católico, tem... Todo mundo faz ação de moradores de rua. Tem tudo, tem... Todo mundo faz ação. E aí ele falou assim, poxa, eu trabalho no Estado, eu trabalho exatamente na parte de acolhimento desse grande projeto. Ele era uma pessoa, um chefe desses grandes projetos. E ele estava explicando, ele falou assim, eu queria trazer uma palavra para os missionários ali, as pessoas que estavam ali, a gente foi um curso de missões que nós estávamos fazendo, e ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, olha, eu não estou dizendo que você não tenha que fazer, eu estou dizendo que você tem que fazer as coisas com consciência. Porque, você já parou para pensar que a gente alimenta os moradores de rua na rua? A gente dá cobertor para eles ficarem na rua. A gente faz ações para eles continuarem na rua. E a gente precisa orar para que eles saiam da rua. E às vezes você... E olha só, isso não quer dizer que não tenha que fazer. Não, olha, ele falou para agora, eu não estou dizendo que não tenha que fazer, mas nós temos que ter a consciência do que nós queremos com essas pessoas que moram na rua. Nós queremos que eles saiam da rua. E tem muitas pessoas que vai fazer porque eles estão na rua. E alimenta eles na rua. E ele tem quem faça isso. Diuturnamente. Tem um grupo lá no Terreirão que eles já sabem a hora que vai lá. E todos os dias aquele mesmo grupo vai lá alimentar eles na rua. E eu estou dizendo que eles não possam ter frutos de pessoas sair? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós temos que ter a consciência o porquê fazemos aquilo. Que a nossa proposta é tirá-los da rua. Tinha um irmão nosso, lá de São Paulo, Paulo Capelletti, que é uma pessoa até que tem lá seus pós e contras. Eu também tenho meus pós e contras. Mas ele fazia um trabalho que é um trabalho muito difícil. Ele falava assim, poxa, se eu estou fazendo evangelismo na rua... E ele fazia isso na casa dele. Teve diversos problemas, mas fazia isso. Espero que ele não tenha deixado de fazer, mas que ele esteja fazendo com mais sabedoria. E ele simplesmente fala assim, poxa, se uma pessoa... Aí ele falou, aí eu estou na rua evangelizando, no morador de rua, ou um viciado, ou... A pessoa aceita Jesus. O que ela passa a ser? Ela passa a ser o quê? Teu irmão, né? É irmão? Vai para minha casa. Você aceitou Jesus? Chegou lá, viu? Larga tuas coisas aí, vamos para minha casa. Maluco, isso é coisa de doido. Cara. Como é que eu posso deixar o meu irmão na rua? Se ele aceitou Jesus, ele agora é meu irmão. E levava para casa. Ela tinha problemas pra caramba. Mas em diversos lugares ele tinha muito testemunho de pessoas transformadas. Por essa coragem que eu não aconselho ninguém a fazer. Tá? Por isso que a gente tem que ter estruturas que possam, de repente, ter. Eu já visitei uma estrutura lá na Lagoinha muito interessante, uns anos atrás. Muito interessante. Uma estrutura para acolher isso, com pessoas trabalhando para acolher isso, com pessoas capacitadas, médica, nutricionista, tudo para acolhê-los, para dar a eles uma condição. Eram apartamentos. Né?
Mas ele fazia isso na casa dele. Sim, sim, mas o que a gente está falando aqui são diversas estruturas de evangelização que a gente precisa cada dia mais entender. Hoje a gente cansou de ter pessoas aqui, a gente indicava para alguns centros de reabilitações, né? E às vezes nossa preocupação era como esse centro de reabilitação estava sendo tratado, porque aí tem diversas coisas. Não é? Como a gente teve problema, né? Sim, sim, sim. Mas até por causa da especificação das ações, porque você tem que ter. É um trabalho diferenciado você lidar com isso. Deixa eu... É a mesma assim, ó. Porque o que acontece? Isso acontece o seguinte, quando você pega uma pessoa da sua família e coloca num asilo ou numa clínica de reabilitação, você é responsável por todo o custo daquela pessoa. Quando a gente, como igreja, encontra alguém que você sabe que precisa de um centro de reabilitação, você leva para um lugar como esse, você larga na mão deles. Tá entendendo? Não, mas os centros, eu digo, olha, gente, quando eu falo isso, eu estou falando nos centros sérios. Então, porque a gente vai falar aqui, mas eu vou porque aquilo lá. Eu estou falando de centros de reabilitação sérias. Eu não estou falando de qualquer centro de reabilitação. Eu estou falando de pessoas. E a maior reclamação desses centros é que as pessoas entregam as pessoas lá e elas não dão mais assistência, elas não visitam, elas não contribuem com o trabalho para crescer. Aí a gente vai falar mal daqueles que estão num trem, que eu às vezes não concordo, porque eu sei, a gente sabe das coisas que acontecem aí com muito centro, mas aí vê as pessoas lá virando pedinte para poder estar ajudando um centro de reabilitação. E esse centro de reabilitação, quando ele tem uma estrutura exatamente evangélica, ele não tem ajuda do governo, entre aspas, você pode fazer. Mas hoje em dia está tudo tão contaminado que quando você faz uma ONG de centro de reabilitação e você se comunica com o governo, você fica escravo daquilo que eles determinam. Então é tanta coisa acontecendo que quando você encontra uma séria, um lugar sério de você realmente saber, conhecer, porque grandes pastores de igreja têm que ir nesse centro, conhecer os líderes, tem que conversar com eles, tem que ver qual é a proposta deles, tem que saber se ele tem um estatuzinho lá, legalzinho, direitinho, como é que é a proposta dele, como é que é. Nós já fizemos uma loucura aqui, quantos a gente levou lá para a Banerj? Foi uns seis aqui da rua aqui, não foi? Lembra? Quem lembra disso aí? Que aquele pessoal que ficava aqui na igreja aqui, que a gente levou lá para a Banerj. Que loucuras nós fizemos? Eu, o pastor Zé Augusto, foi mais quem? Não, mas eu sei que estava eu, pastor Zé Augusto e mais um que se responsabilizou. Não, mas nesse período não era, ele já não estava mais aqui. Eu sei que teve outras pessoas. Nós botamos na Kombi e levamos aquele pessoal que ficava ali, que a gente queria acabar com aquilo ali. Então a gente levou eles para a Banerj. Que loucura, gente. A gente passou noite com aquelas pessoas estando crise de abstinência. A gente foi doido. A gente fez uma loucura. Sabe, tinha aquele que era o aposentado, tinha aquele que morreu aqui, que deram tiro nele aqui, tinha aquele que morava numa casa lá em Anchieta, que tinha tudo na casa dele, mas que morreu lá em Copacabana. Eu creio que Deus deu para eles uma última oportunidade.
Porque nós levamos ele, passou o primeiro dia, foi triste, o segundo dia foi triste. Aquele que era um escurinho, careca, que uma vez na vigília deu cabeçada aqui na porta. Eu falei assim, você está dando na porta porque você não pode me dar uma cabeçada. Você lembra disso que eu sentava, ele sentava do meu lado aqui? E eu já não sabia se eles eram mendigos ou se eu, que estava todo mundo a mesma coisa, né? Entendeu? E aí um dia a gente saiu, todo mundo de casa, morava ali em Éden. Daqui a pouco, quando chegou lá, o tinha ido lá para casa me procurar, não achou, pulou a casa, estava dormindo lá. Minha tia saía para trabalhar e está dormindo de manhã lá. Aí na rua o pessoal começou a criticar, tem um pessoal que vem te procurar aí, ó, tá aí perturbando a rua, queria entrar na festa da mulher lá. Aí a gente fez a loucura, pegou eles, levou, enquanto a gente estava com eles lá no sítio, tiraram tudo dali da frente ali, queima tudo, joga tudo fora ali, eles perderam a casa deles, entendeu? Loucura. O que aconteceu? Quando nós saímos de lá, nós fomos levar esse lá em Anchieta, na casa, a irmã dele veio aqui na igreja, com ele, levamos e entregamos lá. A mãe desse outro que morreu aqui de tiro aqui, não queria de jeito nenhum recebê-lo. Ele tem um filho que é pastor lá em Goiânia, não sei o quê, não quer nada. O quarto desse rapaz, sabe, o quarto dele tinha televisão a cores. Eu não tinha quarto, o quarto dele tinha televisão a cores. O cara morando na rua com o quarto daquele lá. Você vê como é que é espiritual essa questão, por isso que tem que ter o Espírito Santo atuando em nós, para a gente não fazer besteira. Porque aí tá o quarto dele lá, eu falei assim, aqui é o quarto dele, ó, tem tudo aqui, ó, tá as roupas de marca, tudo aqui. Ele está na rua porque quer, eu não quero ele aqui, ele só vem para me trazer problema. Ó, conversamos. Convencemos ele, levamos ele para casa. Levamos outro para casa lá, o pastor Zé Augusto chegou a comprar coisa para ele vender no trem e tudo, para ele... Levamos. O outro era lá de Caxias, o que apareceu aqui, que é lá de Caxias. Descobri onde ele mora, fui lá em Caxias, levamos ele para casa. Tiramos todo mundo da casa. Oi? Sem documento, tiramos, ó. Vocês não vão para Penilópolis, a casa de vocês foi destruída, vocês não têm mais casa. Esse que tinha aqui, Aleijado, tinha família e tudo aqui na rua ali, onde passa o ônibus ali, de Tomazinho ali. O que resultou? Menos de um mês, eles estavam tudo na rua de novo. Esse que era aqui, que tinha casa com televisão a cores, que morava ali em Éden, deve ter mexido com a mulher de alguém aqui, tomou uns tiros aqui na rua, soube aqui, né? Depois... Oi? É a Caixa Econômica aqui, não foi? Morreu aqui perto da Caixa Econômica. Esse outro que tinha terreno, casa fechada, bar, tudo fechado ali em Anchieta, a irmã dele falou, isso tudo aqui é dele. Foi se envolver com um homossexual lá em Copacabana, morreu de facada. O outro que era careca, tinha um irmão que falava que tinha AIDS e tudo. Aí eu encontrei ele uma vez lá em Botafogo, ele, pastor! Se esse cara quisesse me matar agora, ele me matava. Encontrei ele velhinho lá em Botafogo, lá, ele me conheceu. E o outro eu não sei qual o destino, o outro que era eu tinha de amuleta, morreu também, mas doente. O que a gente percebe é que a gente não tem estrutura para acolhê-los, entendeu? Mas quando eu falo de estrutura, eu falo humanamente. Deus é poderoso e soberano. Eu não coloco em cash a situação, coloco em evidência a situação do que Deus faz e pode fazer. Eu coloco, são nossas ações articuladas, as nossas ações, sabedoria de Deus, buscar entendimento, sabe, a possibilidade de fazer. Isso é que eu coloco aqui para a gente. É que nós somos uma igreja que precisamos entender o que está nas nossas mãos, entendeu? Para fazer e fazer. E a evangelização é algo que está no primeiro parâmetro de obediência a Deus, porque é o que Deus quer ser conhecido em todos os lares, todas as casas, todas as pessoas. Como nós falamos, não sei se alguém falou isso ontem, Deus, Ele quer salvar a todos. Ele morreu por toda a humanidade. Se é todos que vão, isso não cabe a mim, quem é que vai, se é todos que vão... Mas Ele morreu por toda a humanidade. E nós precisamos entender que o amor que Ele nos trouxe ao coração tem que ser expressado também para toda a humanidade, seja ela de qualquer gênero, raça, cor, situação financeira, não importa. E a igreja precisa ter ações que contribuam para que Deus se manifeste em todas essas esferas sociais. Então a primeira coisa que nós precisamos romper em nós é essa paixão pela vida das pessoas. Eu já trouxe uma camisa aqui, que é muito interessante, que fala, né? A paixão de Cristo é você. A paixão de Cristo é você.
Momento, isso aí. Sim, sim. Ah, sim, é uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu digo assim, não, por isso que eu falo assim, isso não é conselho, não façam. Só se Deus... Sim, sim, sim. Não, pior que não foi nem numa casa de recuperação, irmão. Foi no sítio que a gente cuidava, então a gente, ele teve que... Foi nem numa casa de recuperação, não. A gente estava lá no sítio, lá da Banerj, que era um lugar de hospedar missionários índios e tudo, e a gente chegou lá... Não, mas teve um dia que um fugiu, cara. Foi loucura, cara, foi loucura. E ele queria porque queria beber, cara. A gente foi atrás dele na rua, cara, fugiu do sítio. Não, o que eu quero dizer com isso quando eu falo loucura? Eu quero falar que nós temos que buscar em Deus direções. E eu creio que aquele momento foi Deus nos impulsionando, porque a gente não ia fazer de nós mesmos, sabe? Assim como ele impulsionou Felipe, vai lá. Então, o que eu estou dizendo é que às vezes a gente traz algo que Deus faz como regra. Esse é o grande problema de diversas questões. É que Deus faz uma coisa aqui e você agora acha que tem que ser feito tudo assim. Eu não posso trazer como regra algo que Deus fez em especial por causa de um momento especial. Entendeu? Então eu preciso falar isso para que a gente esteja apto a entender, quando ouvir a voz de Deus, fazer e saber que não é uma coisa que todo mundo tem que te acompanhar e fazer igual. O grande problema é que eu faço uma coisa e agora eu crio a regra que você tem que fazer isso, você tem que pegar alguém na rua e levar para um lugar assim. Olha eu criando regra aqui e dizendo que isso é Deus fazendo. A evangelização é o Espírito Santo que convence, então se entrega para o Senhor, ora ao Senhor, deleita-te no Senhor, se dobre diante do Senhor, deixa Deus conduzir tua vida e você vai fazer coisas inefáveis. Você vai fazer coisas inefáveis que teu entendimento não alcança, mas quando você estiver completamente entregue a Deus. Mas não porque você foi conduzido por alguém que tem que fazer assim. Eu não posso criar daquela atitude uma regra que todo mundo tem que fazer assim agora, porque se não fizer assim, não está obedecendo a Deus. Eu não posso chegar a pegar o que o Capelete faz na casa dele, com a família dele, já teve de não sei quantos tuberculose, não sei o quê, e levar como regra. Ele testemunha da vida dele, do que ele faz. Ele testemunha de como Deus expressa o amor dele, mas ele não diz que você tem que fazer aquilo que ele faz. Ele não diz que você tem que fazer aquilo que ele faz. Ele diz que como ele faz, porque ele entende a pessoa que vai lá. Cabe a você pensar como é que você vai lidar com seu irmão quando ele aceita Jesus na rua. O que você vai promover para ele? Você precisa pensar e dar espaço a Deus de trabalhar em você, no teu coração. Porque hoje, se for falar de irmão, a gente não tem com nossos irmãos, a gente trata como deveria tratar. Então tá entendendo como é que são as coisas? Gente, está na minha hora, hein?
Na hora de pedir socorro, sabia onde ir. É isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Amém, amados? Olha, eu botei no grupo isso aqui, vocês vão ver. Responde, coloca, é bem explicativo, coloca, depois eu boto a outra parte também. Coloca, responde, aí na próxima aula você já vem com respondido a sua história, aí quero que você conte ela aqui em 1 minuto, sua história aqui. Amém?